Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula, o nosso último metal de metalurgia dos não ferrosos. Tá? Então, o nosso último metal que a gente vai abordar em metalurgia dos não ferrosos, né? Vai ser o titânio. Tá? Então, o nosso último metal que nós vamos ver vai ser o titânio. Essa aqui é a parte 1, né? Novamente, para recapitular o que eu já falei em todas as aulas, né? A nossa parte 1 está dedicada basicamente a descrições periféricas dos nossos metais, né? Então aqui, através dessa aula, a gente descreve, fala um pouquinho das propriedades, as principais aplicações, tentando relacionar um pouco as propriedades com as aplicações, né? E aí também a gente fala um pouquinho da ocorrência, que tipo de mineral, quais são os minérios de titânio, onde o Brasil está posicionado no cenário mundial. E depois a gente vai para uma parte de ligas, tá? Essa aula é um pouco longa, porque o titânio é um metal bastante importante, tá? Então eu vou começar falando aqui principalmente das propriedades e das aplicações, tá? Então vamos abordar propriedades e aplicações do titânio, tá? Então uma das principais propriedades, as mais importantes, a mais importante que chama bastante atenção é a densidade do titânio, tá? O titânio tem uma densidade de 4,5 toneladas por metro cúbico, tá? Então se a gente comparar o titânio com o alumínio tem 2,7 e o magnésio, que são outras ligas leves que a gente já estudou, tem 1,7, tá? Então, relacionando o titânio com esses metais, a gente nota que o titânio não tem muita coisa especial. Entretanto, ele, dentro dos não ferrosos, né, eu acho que eu já repeti isso aqui, a gente sempre busca fazer, nós como metalúrgicos, né, a gente tem uma visão de sempre tentar minimizar o preço de tudo, tá? E quando a gente busca uma liga para fazer alguma coisa, a gente sempre tende a querer buscar o ferro, tá? O ferro ele tem uma densidade de 7,9, tá? Então, se a gente comparar o titânio com o ferro, a gente está tendo um belo ganho aliás, uma bela perda de massa, né? Então a gente ganha com a menor densidade do titânio e acaba ganhando em relação a diminuir a massa das nossas estruturas devido à menor densidade do titânio. Mas aí você pode pensar, mas por que não usa alumínio e magnésio? O titânio ele adiciona algum grupo de propriedades, tá? Resistência à corrosão a meios severos, embora o alumínio tenha essa resistência, também o titânio também tem, e além disso, a resistência a altas temperaturas, o alumínio a 660 graus ele está no estado líquido, né? O titânio já não. Isso nos conduz para a nossa segunda propriedade importante do titânio, que é o ponto de fusão do titânio. O titânio está no estado sólido até altas temperaturas. Tem um ponto de fusão de 1668 graus Celsius, tá? Então, essa é mais uma propriedade importante e interessante do titânio, tá? Além disso, a gente vai ver também nas ligas, o titânio tem duas alotropias, é o titânio alfa, tá? Que tem retículo cristalino hexagonal compacto, e o titânio beta, tá? O titânio beta ele tem um retículo cristalino cúbico de corpo centrado, tá? E essa transição acontece quando a gente tem a transição do titânio alfa para o titânio beta a uma temperatura de 882,5 graus Celsius, tá? Então, em temperaturas menores a gente tem esse aqui então esse aqui é em temperaturas menores que 882,5, a gente tem a alotropia hexagonal compacta como a mais estável, tá? Em temperaturas maiores que 882,5, a gente tem a alotropia de corpo centrado como mais estável, tá? Então isso tudo para titânio puro. Depois ali na parte das ligas vocês vão ver que a gente pode fazer alguns artifícios para estabilizar a liga
a fase titânio beta, tá? Como por exemplo a adição de elementos de liga, mas mais tarde a gente vai discutir isso, tá? Então o fato do titânio poder aguentar temperaturas mais elevadas, isso permite que a gente utilize o titânio em outras aplicações em mais altas temperaturas, uma coisa que não é possível fazer com o alumínio, por exemplo. Tá? Então essa é uma vantagem desse metal em relação ao alumínio. Então todo não ferroso que a gente vai analisar, e a gente tem aqui 3 metais liga leve, tá? Ele tem aplicações específicas dimensionadas especialmente para o ambiente. Então sempre que a gente vai precisar entender, tentar usar o metal para alguma aplicação, a gente tem que sempre visualizar onde que ele vai ser empregado e qual que é a necessidade que eu tenho. No caso do titânio, esse é uma situação clássica, tá? Que a gente precisa que o titânio tenha uma resistência mecânica similar ao aço, e a gente vai submeter esse titânio a ambientes que, por exemplo, o alumínio e o magnésio falhariam miseravelmente. Então essa é a ideia, é a gente ganhar propriedades em relação ao que se tem ao natural, entendeu? Então aqui o titânio, por exemplo, só pelo ponto de fusão ele já adiciona propriedades diferentes, porque eu consigo ter uma liga leve em altas temperaturas, e isso acaba viabilizando uma das aplicações do titânio, que é na indústria da aviação, tá? E aí depois eu vou discutir, a gente vai fazer uma discussão aqui sobre algumas propriedades também igualmente importantes, que são as propriedades mecânicas do titânio, tá? Então o titânio tem algumas propriedades mecânicas importantes, tá? Então uma delas por exemplo, a, a, aliás, as propriedades mecânicas dele, ele tem boas propriedades mecânicas semelhantes à do aço, né? Como resistência mecânica, tem uma boa tenacidade, uma boa relação entre tenacidade e resistência mecânica. Então ele é um metal bastante, no que tange as propriedades, a gente consegue propriedades bem similares ao aço, claro que com um custo muito mais caro. Isso por quê? Porque eu estou perdendo massa, entendeu? Então fazer estruturas mais leves com resistência mecânica similares às do aço faz do titânio um metal que se vale, entendeu? Um metal que tu pode investir nele, porque ele vai entregar a propriedades mecânicas semelhantes às do aço, tá? Mas essas propriedades mecânicas vão depender sempre da pureza, tá? Então se eu tiver a adição de elementos de liga ali determinados, a gente consegue melhorar ou piorar algumas propriedades, sempre buscando uma propriedade específica, né? E aí também depende do elemento de liga que eu estou usando, tá? Então só para citar um exemplo aqui, quando eu adiciono elementos de liga intersticiais, tá? Então eu adiciono elementos de liga intersticiais, tá? Como vou dar exemplos aqui: o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Quando eu adiciono esse tipo de elemento, eu consigo aumentar a resistência mecânica. Então, eu consigo aumentar a resistência mecânica, mas isso tem um custo. Um custo é a diminuição da tenacidade, tá? Então aqui e aliás, né, o único elemento desses aqui que é adicionado deliberadamente no titânio é o oxigênio, tá? Então eventualmente eu busco mais resistência mecânica e eu admito que eu vou perder tenacidade, tá? Então a quantidade de elementos de liga está diretamente relacionada à pureza, tá? Então o titânio puro, assim como todo metal puro, ele tem menores valores de... Ele é mais dúctil, tá? Os metais puros, eles são mais dúcteis, tá? A partir do momento que a gente começa a adicionar elementos de liga, a gente começa a aumentar a resistência mecânica desses metais, e aí eu acabo tendo um ganho dessa propriedade, mas normalmente o que eu tenho é uma perda de tenacidade também. Então há sempre uma negociação de propriedades, tá? Outra coisa que afeta diretamente as propriedades mecânicas é os tratamentos térmicos do titânio.
Então a gente consegue manipular a resistência mecânica do metal a partir de tratamentos térmicos, manipulando as fases. Por exemplo, vocês vão ver que existem ligas alfa, ligas beta, ligas alfa e beta, e essas ligas vão dar todo um grupo diferente de propriedades, tá? Então essa é uma maneira de eu manipular as propriedades mecânicas do titânio. E aí, por fim, ainda um último quesito, tá? O tratamento mecânico, tá? Tratamento mecânico que a liga é submetida vai resultar em propriedades mecânicas específicas. Então, só para dar um exemplo aqui, quando eu faço trabalho a frio, quando eu submeto o meu metal a uma laminação a frio, por exemplo, eu consigo duplicar. Então eu consigo fazer a resistência à tração duplicar. Então eu consigo fazer a resistência à tração ser duplicada, imprimindo o trabalho a frio ao meu metal, tá? Então, e para isso eu consigo impor deformações de 80 a 90% de deformação, entendeu? Então isso aqui, esse trabalho a frio, eu consigo manipular a resistência mecânica do meu metal a partir através de trabalho a frio, tá? Então eu consigo inclusive duplicar a resistência à tração. E isso é uma propriedade, isso é uma possibilidade bastante interessante para o metal, né? É difícil tu conseguir dobrar alguma propriedade a partir de uma mudança que não seja tão estrutural no metal como trabalho mecânico, né? Alguns passos de laminação, por exemplo, podem duplicar a resistência à tração do titânio, tá? Então, para essas propriedades aqui, para essa gama de propriedades, então o titânio, assim como o aço, a gente consegue fazer uma gama de propriedades diferentes, tá? E aí tem outra coisa, duas propriedades bastante importantes do titânio é a resistência à corrosão, tá? Resistência à corrosão. O titânio ele resiste a meios bem severos, tá? Mas ele tem uma dependência, ele precisa que haja oxigênio, porque assim como o alumínio, o titânio também, a resistência à corrosão do titânio se baseia na formação de um óxido na superfície, um óxido passivo, tá? Então aqui forma TiO2 e esse óxido aqui protege que a oxidação dele continue ocorrendo, tá? Então isso é fundamental que no meu meio, assim como no caso do alumínio, né? É fundamental que no meu meio haja oxigênio, porque se não houver oxigênio, eu não vou ter como refazer meu filme de TiO2 aqui, que evita a oxidação do meu metal, que a oxidação do meu metal prossiga, tá? E como uma última propriedade importantíssima do titânio é a biocompatibilidade. Que viabiliza os implantes de peças de titânio no corpo humano, tá? Isso aí permite que a gente use próteses de titânio e essas próteses de titânio são utilizadas como implantes, substituindo eventualmente uma cabeça de fêmur em casos extremos, mas podem ser só parafusos, algumas peças que são utilizadas ali como um recurso médico para que a gente tenha a manutenção da calcificação do osso, do bom funcionamento do corpo humano, tá? E aí a gente tem as aplicações do titânio, né? Então vocês têm que ter em mente que 47% do titânio extraído ele é utilizado como dióxido de titânio na indústria química, principalmente na indústria de tintas, tá? Mas do restante, tá? O titânio tem uma gama de aplicações diferentes, tá? Então o titânio ele é utilizado na indústria
da aviação. Então ele tem bastante uso na indústria da aviação, tá? E ele também tem outras aplicações na indústria, também indústria aeroespacial, tá? Indústria da aviação e aeroespacial, tá? Em diversas peças, especialmente aquelas que são submetidas a ambientes mais severos, tá? Que tem maior aquecimento e tal. Tá? Então aqui 11% do titânio produzido, escrevi 10 aqui, 11% do titânio produzido tem como destino essas aplicações, tá? E aí, além disso, a gente tem, por exemplo, o titânio também é aplicado para a fabricação de mísseis, tá? Entre outras, tudo isso sempre buscando essa baixa densidade do metal, tá? Então, na indústria naval ele também é aplicado devido à elevada resistência à corrosão, tá? Indústria naval, tá? Ele é aplicado na indústria naval, 4% do titânio produzido é aplicado na indústria naval. E aí a gente tem mais outra coisa nas aplicações médicas dele, né? Biocompatibilidade dele faz com que ele seja aplicado em aplicações médicas, tá? Então 11% do titânio é aplicado como próteses e parafusos, alguns componentes que acabam sendo utilizados para o auxílio na medicina. Tá? E aí a gente também tem o uso em bens de consumo, por exemplo, equipamentos esportivos, bicicletas, asas deltas, essas coisas são feitas com tubos de titânio, tá? Especialmente bens de consumo, especialmente no caso dos esportes, tá? E aí também tem a indústria elétrica, tá? A indústria elétrica, tá? Especialmente para a produção de energia nuclear, tá? A resistência do titânio a altas temperaturas, inclusive a resistência à corrosão do titânio em altas temperaturas, faz com que esse metal seja muito utilizado na indústria de produção de energia elétrica, não como condutor, como no caso do alumínio e do cobre, tá? Mas sim como componente dos equipamentos devido à elevada resistência à corrosão que ele tem. Imagina que uma turbina que é aquecida com o uso de radioatividade, né? Ela ali tem um ambiente bastante severo, tá? E o titânio é bem utilizado inclusive pela boa condutividade térmica dele, que ele acaba sendo utilizado também como um trocador de calor. Eu nem coloquei condutividade térmica aqui, mas é uma propriedade também que é importante ser lembrada, tá? Então, essas são as principais aplicações do titânio, tá? Eu separei algumas porcentagens, diferentemente dos outros metais, eu não consegui encontrar um gráfico de pizza bonitinho ali que nos desse um cenário mais sólido do titânio. Encontrei só algumas porcentagens isoladas, tá? Eu até coloquei aqui 15 graus, né? 15% aqui no caso das aplicações elétricas aqui. Tá? Então, essas são algumas aplicações, tá? Do titânio e ele é um metal de suma importância por essas aplicações e por essa variabilidade de propriedades que a gente consegue obter através do uso desse metal. Tá? Então, eu vou fazer um corte aqui e eu vou para uma segunda parte onde a gente vai falar um pouco mais da ocorrência do metal. Além da ocorrência, eu vou falar um pouquinho também do processo de beneficiamento e terminar falando um pouco das ligas de titânio, tá bom? Então vamos fazer um corte e a gente retorna com a tela em branco. Bom, pessoal, então continuando aqui, agora vamos falar um pouco da ocorrência, tá? Como que ocorrem as ligas de titânio, tá? Ocorrência, tá? Desculpa, as ligas não, né? Os minérios de titânio. Então a gente tem aqui como principal minério de titânio, a gente tem a ilmenita. Tá? A ilmenita, isso aqui é um A, tá bom? A ilmenita tem a fórmula química FeO.Ti
O2. Alguns usam como fórmula química FeTiO3, tá? Então, aqui eu só usei essa outra fórmula para retratar que ele é um espinério, tá bom? E aí, esse é o principal minério de titânio, tá? Existem alguns outros minérios também conhecidos de titânio, que é o rutilo e o anatásio, tá? Anatásio. Tá? Esses dois minérios eles têm a mesma fórmula química, mais propriedades mineralógicas diferenciadas, tá? E aí, por fim, a gente também tem outros dois minérios importantes, mas bastante secundários, que é o leucoxênio e a perovskita. A perovskita de fórmula química também o espinério CaTiO2. O leucoxênio é uma alteração da eumenita, é como se fosse uma eumenita de granulação muito fina, então uma eumenita praticamente amorfa, tá? Então esses são os principais minérios de titânio, tá? Esses minérios estão localizados em 5 países principais, né? Em primeiro lugar, a China aparece como principal produtor de minérios de titânio, seguido da Austrália, tá? Austrália, e depois ainda temos a Índia, como Índia, agora me deu um lapso aqui, eu não sei se Índia tem esse acento aqui, hein? Mas, bom, vocês entenderam, né? O país é a Índia, o quarto país é a África, África do Sul. Então, esses são os principais países e o Brasil fica localizado em importância como o quinto país que mais produz minérios de titânio do mundo. Tá? Lembrando que isso não significa que a gente é o quinto país que produz mais titânio, essa informação eu não encontrei, mas a gente é o quinto país que mais produz minério de titânio. A gente exporta boa parte, tá? E aí, só para informar vocês, os principais depósitos estão no nordeste do país, né? Nordeste do país. Tem também em Minas Gerais e Goiás, tá? Os depósitos no nordeste do país são em regiões de praia, tem regiões de depósitos de areias escuras ricas em titânio, tá? Então essas areias é que são mineradas. Já no caso de Minas Gerais e Goiás são depósitos mais não são, evidentemente não são depósitos costeiros, tá? Então, como que acontece o beneficiamento do titânio? Então, o beneficiamento do titânio é um beneficiamento um pouco complexo, tá? Então, beneficiamento do titânio, ele ocorre da seguinte maneira. Então, sempre tem uma etapa de cominuição, né? Dedicada à separação física das partículas. Depois de uma etapa de cominuição, a gente vai passar sempre por o titânio. Os minerais de titânio eles possuem uma granulometria, uma densidade diferente dos minerais de gangue, então normalmente eles são mais densos que os minerais de gangue, então eles passam por um beneficiamento gravimétrico, tá? E aí, depois do beneficiamento gravimétrico, normalmente os minérios mais densos, junto dos minérios mais densos, a gente tem a hematita, que é um dos contaminantes mais populares do titânio, tá? E que são densos tanto quanto os minérios de titânio, tá? Então aí, depois disso, só que a diferença é que a hematita não tem suscetibilidade magnética, então a gente passa também por uma separação magnética. Então, a partir da separação magnética, eu consigo separar a hematita da nosso minerais de titânio, né? Então, vamos usar aqui como exemplo. Então, a gente tem aqui FO3
TiO2 mais ganga, né? Dentro da ganga a gente tem, por exemplo, a sílica está sempre presente, mais Fe2O3 e outros caras. Quando eu passo por etapa de beneficiamento gravimétrico, eu consigo me livrar dos minérios menos densos. Aí esse cara aqui que é mais denso, ele acaba, esse é só um exemplo, tá? Tem outros óxidos que acabam sendo mais densos e são carregados junto do beneficiamento gravimétrico. E aí na separação magnética eu acabo me livrando dele e aí eu produzo um concentrado bastante rico em ilmenita. Tá? E aí o ilmenita é produzido dessa maneira. Mas esse aqui, o beneficiamento gravimétrico, você já deve ter aprendido lá em tratamento de minérios, que ele funciona para tamanhos de partículas maiores. Quando eu tenho finos, depois da cominuição, ou quando o meu minério já é fino por si só, eu passo por etapas de flotação. Então é possível se flotar ilmenita. Tá? Então pode ser uma alternativa para me livrar do mineral de gangue e obter a minha ilmenita. Tá bom? Então essas são as alternativas para o beneficiamento dos minérios. Tá? E agora vamos para encerrar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho das ligas de titânio. Então as ligas de titânio elas tem tipos diferentes de ligas, tá? Então, se vocês procurarem na página, por exemplo, a página da Wikipedia, ela oferece, embora a Wikipedia não seja o lugar mais indicado para a pesquisa científica, se vocês procurarem lá como palavra-chave ligas de titânio, vocês vão ver um grupo enorme de ligas de titânio. Eu vou tentar sintetizar para vocês quais são as principais ligas de titânio. Então, as ligas de titânio elas são baseadas na fase principal que existe na liga. Então a gente tem ligas chamadas alfa e quase alfa, que são ligas que a gente tem predominantemente titânio alfa, né? Então essas ligas elas têm como, se vocês olharem a microestrutura delas, a gente tem titânio no retículo cristalino hexagonal compacto, né? E a gente tem ligas denominadas ligas alfa e beta, então que a gente tem misto, titânio alfa mais titânio beta. E a gente também tem ligas beta e quase beta, tá? Qual que é a cara de uma liga de titânio, tá? Como com numeração, tá? Então a gente tem aqui como um exemplo de liga alfa e beta, tá? A gente tem aqui um titânio 6, alumínio 4, vanádio, que olha só, tem 6% de alumínio e 4% de vanádio, tá? E aqui como exemplo de liga beta, por exemplo, a gente tem a liga titânio 5, alumínio 2,5 estanho, tá? Um exemplo de liga beta ou quase beta, tá? Além disso, as ligas elas também são divididas em grupos, lá do grupo 1 ao grupo 38, se não me engano, tá? E aí cada grupo tem uma quantidade de principais elementos de liga, tá? Eu não vou me alongar nisso, porque normalmente vocês poderiam consultar um catálogo, não é o objetivo que vocês saibam de cor cada uma das coisas, tá? Mas só para vocês saberem aqui, a titânio 6 alumínio 4 vanádio, ela é a mais comum e ela tem algumas aplicações, tá? Aplicações aeronáuticas e aplicações naval e médica, tá? Então é uma liga a liga mais popular de titânio 6, alumínio 4 vanádio, tá? Com 6% de alumínio e 4% de vanádio. Titânio 5, 2,5, 5 alumínio, 2,5 estanho, é uma liga quase beta, tá? Uma das mais populares. Ela é utilizada em turbinas a gás, ela também é utilizada em motores de foguetes e estruturas de aviões. Além disso, ela também é utilizada na indústria química. Então aqui é só um exemplo de aplicação dessa liga aqui, tá? E aí eu não vou conseguir escrever aqui porque não vai ter o espaço, né?
mas aí são exemplos de como são divididas as ligas de titânio, tá? Ligas de titânio alfa, elas já são ligas, essas ligas aqui normalmente elas são endurecíveis por tratamento térmico, tá? E as ligas de titânio alfa já não são endurecíveis por tratamento térmico, apenas por trabalho mecânico, tá? Já a liga de titânio alfa e beta, elas podem ser endurecidas tanto por tratamento térmico como por tratamentos mecânicos, tá? Então, além disso, nas ligas alfa e beta, por exemplo, diversos elementos de liga, as ligas alfa normalmente, pelo titânio alfa ser o mais estável na temperatura ambiente, normalmente as ligas alfa não demandam tantos elementos de liga como o caso das ligas beta e alfa e beta. Tá? Então as ligas alfa e beta, elas para estabilizar o campo do titânio beta se demanda mais elementos de liga, tá bom? Então, na aula de hoje a gente viu então alguns detalhes sobre as principais propriedades e as aplicações do titânio. A gente viu também a ocorrência e como que acontece o beneficiamento do titânio. E aí a gente fechou a aula falando um pouco das ligas de titânio, tá bom? Então é importante, acredito que vocês tenham bastante informação. Titânio é um minério, um metal com uma gama enorme de propriedades possíveis, tá? Uma gama enorme de configurações, porque a gente tem os elementos de liga dando o resultado da microestrutura, e essa microestrutura vai fornecer as propriedades mecânicas, e a gama de propriedades mecânicas possíveis de atingir com titânio é enorme, tá? Então aqui eu só quis dar uma visão geral bastante rápida sobre o metal, mas vocês conseguem, com isso vocês conseguem ter uma boa informação de saída, né? Para se tornar um especialista vocês precisariam estudar um pouco mais, porque não é com uma aula aqui de meia hora, 35 minutos que vocês conseguiriam todas as informações necessárias, tá? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos por ter prestado atenção até aqui e tchau, tchau.